Bom dia, estudante. Nós vamos dar início à nossa aula de História na página 15 com a atividade sobre o tempo e a sociedade. Nós já vimos que o surgimento dos primeiros hominídeos se deu na pré-história humana, há 4 milhões de anos. Esse período ele é marcado pelo período paleolítico, que é o início, e o período neolítico, que é o final da pré-história. O surgimento dos primeiros hominídeos ele ocorre com o Homo australopithecus, depois com a evolução para o Homo habilis, depois com a evolução para o Homo erectus, depois para a evolução com o Homo de Neanderthalis, que é o último hominídeo do período paleolítico, e por fim com o Homo sapiens, que é no final já no período neolítico. E essa é a evolução de todos os hominídeos no período da pré-história, como nós conhecemos. A pré-história ela é marcada por esse aparecimento e evolução desses vários tipos de hominídeos que ocorrem, nesse intervalo de mais de 4 milhões de anos. O período neolítico, que é o último período, ele dura apenas 150 mil anos e é ele o final do período da pré-história. Com o surgimento e a invenção da escrita, surge um novo período, que é a Idade Antiga. Mas sobre a pré-história, nós ainda temos para aprender que ela tem características de acordo com aquilo que foi criado por cada grupo de hominídeos. O período paleolítico, por exemplo, ele mostra que o homem desse período, ele vivia com a coleta, com a caça, com a pesca, ele tinha um modo de vida nômade, ele viajava muito. Então, ele tem as primeiras invenções de utensílios e ferramentas que esses homens, no período paleolítico, usavam, os hominídeos desse período. No período neolítico, ele é marcado principalmente pela evolução, pela melhoria desses fabricamentos. Então, eles praticam a agricultura, eles criam animais, eles têm uma mudança do espaço, eles se fixam no espaço e eles começam a construir as suas primeiras formas de moradia e aldeamento, já no final, no período neolítico. O surgimento das aldeias, ele é já uma evolução desse hominídeo e ele é exatamente a evolução para os espaços que vão acontecer na formação das cidades já na antiguidade. Também ocorre no período neolítico a revolução agrícola, que é quando esse homem ele deixa de caçar, de coletar e de pescar e ele passa a produzir o seu alimento. Ele transforma o seu espaço com a produção de alimento e com a criação de animais, que é o início da agricultura e da pecuária. Esse homem, o Homo sapiens, ele é mais inteligente, ele é mais racional e ele passa a explorar e a ocupar melhor a sua organização do espaço. Isso ocorre já no período neolítico, que é a transformação desse período, no que nós chamamos de a Era Humana, com o início do período da Antiguidade. O que nós vamos ver na questão 2? Ele faz uma pergunta. O que os grupos humanos inventaram nos períodos históricos anteriores à escrita? A escrita ela surge já no período da Antiguidade. O que ocorre antes do período da Antiguidade, nós chamamos de pré-história da humanidade. Nesse período, eles inventaram exatamente as ferramentas e utensílios que eles usavam para a coleta, para a caça, para a pesca e depois para a produção de alimentos, como na agricultura e também com a criação de animais. É isso que nós vemos aqui, nessa figura, inclusive. Mostra no período paleolítico e neolítico o homem produzindo as suas ferramentas, os seus utensílios, para produzir outros utensílios e exatamente para fixar a sua moradia num local, num território. A próxima pergunta é: veja os objetos abaixo e responda no caderno a questão a seguir. Ele está mostrando aí várias ferramentas e utensílios que esse homem criou. E ele utilizava isso exatamente no período paleolítico e neolítico para produzir outras formas de utensílios, de ferramentas e também, principalmente, para caça e para pesca. É isso que marca esse período, são ferramentas e utensílios que o homem usava. A próxima pergunta. Na sua opinião, a letra A, na sua opinião, para que servem as ferramentas e utensílios representadas na imagem?
É exatamente o que mostra aqui, ó. Vejam que no período paleolítico o homem cria algumas ferramentas e no período neolítico ele melhora essas ferramentas. Ele torna essas ferramentas mais úteis, principalmente para a agricultura e para a criação de animais e para a transformação também, criando outros objetos, outros utensílios. Letra B. O que o uso desses objetos pode indicar sobre o modo de vida dos grupos humanos que os criaram? Ele indica exatamente aquele modo de vida que eles têm de caça, de pesca e também, né, as primeiras formas de trabalho na agricultura. É isso que indica. Mas aí está indicando utensílios somente de caça. Tudo bem? Letra C. Que técnicas e utensílios foram criados pelos grupos humanos no período paleolítico? No período paleolítico, o homem ele só coletava, caçava e pescava. É isso que mostra na nossa atividade anterior. E as ferramentas dele eram muito rudimentares. Eram objetos que eram utilizados ainda com a pedra lascada. No período neolítico, ele usa a pedra polida e é o período que surge a era dos metais, que ele passa a utilizar já metais para a produção de utensílios e ferramentas. Na questão número 4, pesquise em livros e sites duas características importantes do modo de vida dos grupos humanos que viveram nos períodos históricos indicados a seguir. Registre as informações no caderno. O primeiro período que ele está pedindo é o período paleolítico, que é o início da pré-história. E na letra B ele está perguntando no último período, que é o segundo período, que é o final da pré-história, o período neolítico. Que características marcantes são essas? Aqui no nosso resumo ele já mostra isso. No período paleolítico, o homem vivia da coleta, da caça e da pesca. Esse era o seu modo de vida. Ele vivia também no nomadismo. Ele viajava muito por diversos territórios, sempre encontrando um local onde ele pudesse desenvolver melhor a sua atividade, onde ele tivesse tudo que ele precisasse para sobreviver. Mas também ele desenvolveu ferramentas muito rudimentares, ferramentas tradicionais, ferramentas mais antigas, que foram melhoradas no período neolítico. E o que aconteceu no período neolítico? O modo de vida dele, se ele coletava, caçava e pescava, no período neolítico, ele fixou a sua moradia. Ele construiu aldeias e ele começou a produzir alimentos, não mais coletando, mas através da agricultura. E ele não mais caçava e pescava somente, mas ele começou a criação de seus animais. Eles começaram a criar animais, fixando a sua propriedade, o seu território, num local que ele pudesse permanecer por muito mais tempo. Então a gente chama isso de seminomadismo, tudo bem? E o que mais ele fez? Ele melhorou as ferramentas do período paleolítico, elas são melhoradas, os utensílios são melhorados para trazer exatamente uma técnica e para trazer, né, uma ideia de evolução daquilo que era a pesca e a caça no período anterior. Ele tem utensílios e ferramentas muito mais melhoradas pela sua capacidade de raciocínio, pela sua capacidade de gerar outros conhecimentos. Então é isso que essa atividade traz.